Pessoal, boa tarde. Boa tarde, meninas. Sejam todas bem-vindas. Aqui é o nosso canal Mulheres Vencedoras. Vou deixar mais um conteúdo que abençoa a nossa vida. E desde já eu quero pedir o seu like, tá bom? Seu depoimento, seu compartilhamento é muito importante para o nosso trabalho aqui do outro lado. Muito obrigada e vamos lá. O narcisista, quando te difama para outras pessoas, é uma forma de fazer as pessoas te olharem diferente após o descarte que ele te deu. Então, quando entra nessa fase de difamação, a vítima precisa estar atenta, porque tudo que o narcisista deseja é manchar a sua imagem. É fazer com que as pessoas comecem a perceberem, olhar em você a pior pessoa do mundo. Com todos os defeitos do mundo, ele quer que todas as outras pessoas agora comecem a te olhar desse jeito, porque ele entrou na fase da difamação. Mesmo você sabendo o que o narcisista falou, não vai tirar a satisfação. Não pergunta por que ele falou, com quem ele falou. Você sabendo já é o suficiente. Você já está sabendo como ele joga para te deixar para baixo. Isso que é importante. Então não caia nessa telha. E se isso acontece, né, ele transfere o que ele é, o que ele fez, né, agora para as outras pessoas. Agora não é ele que foi o cruel. A vítima começa a aparecer como se ela tivesse sido cruel com ele. A vítima começa a aparecer como se fosse a pior pessoa do mundo. Ele quer fazer com que as pessoas te olhem diferente. É por isso que entra nessa fase de difamação. Então ele quer transferir realmente isso para suas costas. Exatamente. Mas morre de medo que as pessoas desacreditem nele. Sim, ele vai jogar intensamente o tempo todo, porque na mente do narcisista ele não pode ser desacreditado. Afinal, do portão para fora ele é impecável. Ele é uma pessoa assim que não dá para descrever o quão maravilhoso o narcisista é. E ele precisa manter essa imagem dele do portão para fora do mesmo jeito que todos um dia o conheceu. Agora a sua imagem precisa ser denigrida. A sua precisa, a dele não. Na mente dele ele não pode ser visto como você já o está vendo. Veja bem, a vítima já o está vendo naquilo que ele é, nas manipulações, nas chantagens emocionais, nos jogos, nas peças, trocando as pessoas de lugar. Qual é o intuito dele numa organização de alguma coisa? Você já está vendo. Mas ele não quer que as outras pessoas enxerguem o que você enxergou. Então, ele tem que mudar o foco para ele outra vez. E como que ele muda esse foco? Apontando para você, te difamando. Difamando mesmo, falando coisas horríveis a teu respeito. Então você acha que todo narcisista faz questão de afastar a sua vida das pessoas? Você acha que todo narcisista faz essa questão? Eu vou afirmar para você, não é o que você acha. Todo narcisista, ele faz questão. Ele briga por esse momento de afastar todas as pessoas de você, ao ponto de você não ter conexão nem ter amizade com mais ninguém. Você está entendendo? Mesmo pessoas que você já conhecia, que você queria ter no seu convívio, não, você não vai ter. Ele vai fazer de tudo para tirar essas pessoas do seu convívio. E isso usando as palavras, a difamação. Vai falar mal de você para pessoas que ele sabe que uma hora vai te contar
porque te conhece. Mas você não pode cair nesse jogo. Você pode se melhorar em você, melhorar a sua rede de apoio, sabendo já quem você é e se tratar melhor a cada dia. Esse é o seu dever e deve ser o que você realmente precisa investir. O que a vítima precisa realmente investir é nela. Porque ele agora conseguindo queimar quem você é do lado de fora com as outras pessoas, ele vai ficar mais tranquilo porque na mente dele as pessoas vão começar a te ver. Nossa, você é isso, você é aquilo, você é louca, você tá em depressão, você tá angustiada, você tá doente, sabe? Isso é espiritual, ela não tá bem. Ah, você viu a situação dela? Quando não chega a chamar pessoas para chegar perto de você, para comprovar aquilo que essa pessoa falou de você. Gente, narcisista chega a esse nível. Trazer a pessoa para perto de você para comprovar disfarçadamente e dizer: olha aí, eu não te disse o que eu te falei? Você mesma viu, não foi eu que estou dizendo. Olha aí com teus olhos como é que ela está. Gente, eles fazem questão de fazer de tudo para manter a vítima no lugar de derrota. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Porque as pessoas começando a te ver agora como uma pessoa muito mal falada na rua que você mora, com as pessoas que você conhece, a vítima começa a perder, né, a visão de quem ela é e ele vai seguindo livremente, entre aspas, né, como se nada fosse atrapalhar ele chegar em outras vítimas, porque o importante é isso, é que o narcisista não se atrapalhe ao chegar em novas vítimas. Então ele precisa fazer de tudo para manchar a sua imagem, manchar quem você é. Então ele antecipa falando da vítima primeiro, claro, ele vai antecipar. Você acha que ele vai esperar? Ele não aguenta, ele não tem freio na língua. E das maiores coisas que um narcisista faz é falar mal dos outros. Eu sei que tem pessoas que fazem comentário realmente de alguma coisa, comenta, né? Tem até aquela crítica positiva, entre aspas, mas é comentar. Agora, ter o prazer de falar mal dos outros, se não for de uma pessoa, será da outra, se não for da outra, será da outra. Você acha que a sua vez não ia chegar? Eles amam fazer isso com o nome dos outros. E o pior de tudo, que o narcisista consegue falar mal de uma pessoa aqui agora. E em menos de 4 minutos você vê ele do lado daquela pessoa andando com ele, se não for de mão dada. E isso é um jogo mais sujo que eu já vi na minha vida. Como que você pode falar mal de alguém, aquela pessoa não presta para você em nada, aquela pessoa é isso, é aquilo outro, tá aquilo outro, e daqui a pouco tu tá do lado da pessoa andando com ela? Isso é terrível, isso é nojento, é insuportável. Mas o narcisista, ele faz isso, faz na maior cara de pau. Porque para ele é prazeroso apontar os defeitos que ele está vendo na vida das pessoas para outras pessoas, como se ele não tivesse sendo percebido do tamanho da língua dele, querendo denigrir a imagem dos outros. Como se ele fosse mais perfeito que todo mundo. Não existe ninguém perfeito, mas ele precisa se sair. E para ele se sair, sobressair, ele precisa falar da vida dos outros. Por quê? Porque ele é vazio, ele não tem nada, não tem conteúdo ali dentro, não tem nada. Então, veja bem, ele precisa falar da vítima primeiro. Como se tudo que tivesse acontecendo dentro dessa relação fosse a vítima que tivesse feito, né? Mas ele não quer que ninguém perceba que ele te fez sentir desse jeito. Não. Ninguém pode perceber que ele estava por trás, na surdina, sutilmente te manipulando para fazer com que você se visse nesse lugar de refém de controle dele. Ele não pode saber que as pessoas percebem isso. Ele faz com que a vítima se sinta mal, mas ele não quer que ninguém descobre que ele é o causador disso. Então, é como se você, né, que tivesse
tudo de ruim em você. É a vítima que carrega tudo de ruim com ela. E as pessoas não podem perceber que foi ele que fez essa manipulação e que causou isso nessa vítima enquanto ele estava próximo dela. E você é que não presta. Ele faz todo esse jogo sujo e é você que nunca vai prestar. É você que destruiu tudo de bom que ele tinha. É você que não valorizou a amizade do narcisista, não é você. Mal ele sabe que você já sabe quem ele é há muito tempo, mesmo antes dele sequer abrir uma boca para dar uma palavra, você já sabe. Então, na mente dele, as pessoas não podem perceber que ele foi o causador da destruição de uma dor que foi provocada em você, ainda que temporariamente, mas ele é o causador dessa dor. Mas ninguém pode descobrir que isso veio dele. E ninguém pode saber que ele é o causador de destruição na vida de ninguém. Deus me livre. Como ele chegaria numa nova vítima? Como ele teria novas amizades? Como ele teria o palco para ele ser o centro das atenções? Como? Se ele for visto na real cara dele. Então veja que ele já chega atuando. Narcisista chega no ambiente atuando, mas fazendo as maldades com você e te levando a sentir culpa. Culpa essa que nunca foi sua, culpa de alguma coisa que você nunca teve. E eles não conversam, narcisista não sabe conversar. É tudo ou é nada, é 8 ou 80. Se resume em duas coisas: grito ou silêncio. Ou você vai ouvir um narcisista gritando, porque a alma deles já vive inquieta. Você vai ouvir eles aos gritos, ou você vai ver ele muito quieto em silêncio, e esse silêncio é para perturbar o que você está percebendo. Você está entendendo? Grito, porque eles não suportam ouvir as vozes que eles ouvem na própria cabeça, lhes trazendo o total desespero na alma. Narcisista não tem paz na alma, gente. Eles não têm a alma genuína, né? Então ele grita com você, chamando a atenção para que ele seja visto como o dominador da sua vida, do seu sentimento e do ambiente. Você está entendendo agora? E ver como você vai reagir diante disso. Tudo é uma provocação sutil, porque ele precisa ver aquela vítima que ele pegou como refém reagindo, para agora esse narcisista pegar e apontar essa vítima como a causadora do estresse dele. Você está entendendo agora? Então, se você sentir medo dele, isso vai alimentar ele. Deu certo. Você ficou com medo dele, deu certo. Se você se calar, né, e você se sentir confundida com isso, você também vai alimentar ele, que ele vai olhar e vai dizer: não entendeu nada. Fulano não entendeu nada. Porque ele conseguiu confundir o seu entendimento diante desse comportamento tóxico. Então, o narcisista precisa, sim, de vítimas que reagem ao que eles fazem o tempo todo para ser notado como alguém muito especial, coisa que eles nunca foram. Agora, né, se os pitis, os gritos deles, não te abalar, não mexer mais com você, não conseguir roubar o seu equilíbrio, ele vai ficar doido na própria cabana dele, porque nada do que ele fizer vai roubar o teu foco para ele. Você está equilibrada emocionalmente, entendendo o jogo dele, entendendo exatamente tudo o que ele está fazendo, e é proposital. Então, se você ficar inabalável, prestando atenção, observando os comportamentos, aí ele vai jogar o silêncio. Mas ele vai jogar um silêncio temporariamente, você tá entendendo? Ele joga um silêncio temporariamente, veja bem, e vai dizer que você está tratando ele mal, que do nada você parou de falar com ele, o coitadinho. Você parou de falar com ele, ele é muito importante.
Então você está tratando ele com desprezo. Ah, coitado. Eu não fiz nada. Se você for conversar, o narcisista vai dizer assim: mas eu nem fiz nada. Eu sequer toquei no nome dele. Eu sequer toquei no nome dela. Mudou comigo do nada. Que isso? Pelo amor de Deus, será que existe idiota aqui? Será que todo mundo é besta de não perceber o que é um jogo mental? Será que ele é tão trouxa a esse ponto de saber que ele não é perfeito para jogar? Que existem outras pessoas que estudam sobre manipulação e sabem muito bem o que é isso? Só que é temporariamente, gente. Ele faz isso temporariamente para mexer com as suas emoções. O narcisista é quase 100% emoções falsas. Tudo muito emotivo, tá? Mas sem sentimento nenhum, esquece. Não tem sentimento com o narcisista. Não tem, tem jogo. As emoções dele são tão falsas que vai para dentro de um jogo, onde nesse jogo ele precisa estar ganhando sempre. Já que a vítima se vê numa relação com ele, né? Se vê, né, aproximada dele, então agora essa vítima vai se tornar uma peça do jogo dele. Para alguma coisa esse narcisista vai usar você. Eu quero que você entenda isso. Esse transtorno de personalidade narcisista, ele é cruel. Por que ele é cruel? Porque ele é sutil, ele é silencioso. Você precisa estudar para você perceber, para você notar, e existe em todos os lugares. Existe na firma, existe na igreja, existe na rua, existe na empresa, existe no grupo, existe todos os ambientes. Você vai deparar com alguém que tem esse transtorno, que vai tentar fazer com que o jogo vire a favor deles. E isso não tem remédio. Isso não tem cura. Me perdoe você que está me ouvindo agora. Isso não tem cura, ok? Eles são corretos demais, são certos demais. Não precisa aprender mais nada com ninguém. Que isso? Que pessoa impecável é essa? Que não veio para a vida para aprender? Que isso? Ninguém presta, tudo que as pessoas fazem não vale nada. É tudo errado, vai fazer tudo errado. Que isso? Se for para viver numa empresa para fazer com que essa empresa cresça coletivamente, essa pessoa nunca será empregada, Deus que me perdoe. Vai entrar num dia e vai sair com uma semana, porque não vai conseguir ficar ali dentro? Será percebida muito rápido. Entendeu agora? Então veja bem, né? O que pode ser feito, né? O que pode ser feito e deve ser feito é o que nós estamos fazendo aqui. É orientar a vítima a não serem refém de pessoas controladoras. Você está entendendo? Perceber o que é controladora. Você não tem que ser refém de ninguém. Você não tem que fazer o que os outros querem. Você não tem que fazer o que os outros gostam. Você não é marionete para viver encurralada e presa nas mãos de ninguém. Você tem seus próprios sentimentos, suas próprias diretrizes. Você tem a sua fé, você tem a sua crença, você tem o seu direcionamento. Você sabe quem você é, aonde você quer chegar. Muito importante isso. Eles são mal resolvidos neles. Tem traumas ali escondidos desde a infância que nunca foi falado. Mas a questão não é só o trauma. É o defeito na massa, é lá no cérebro. O negócio veio de dentro, gente. Você está entendendo? E se você for conversar sobre isso com um narcisista, ele é a pessoa que, nossa, que mais tem caráter no mundo. Ninguém presta, mas ele, o caráter dele é impecável. Tá vendo? Você tá vendo agora? A pessoa impecável. Até porque narcisista não pode aparentar que tem algum defeito, né? Tudo tem que sair perfeitamente. Porque não pode aparecer falha nele. Então, veja bem, na mente deles, eles são essa pessoa. E fica ali perturbando a vítima para que ela desista da decisão de deixá-lo. Já que ele apresentou para ela que ele é tão perfeito no seu caráter. Você está entendendo? Gente, eu estou falando de algo oculto, satânico, demoníaco. Estou falando aqui do mundo espiritual escuro, de algo tenebroso, que só se vence com jejum e oração e muita perseverança. Entendeu? O narcisista vai fazer de tudo para ver a vítima desistindo de deixá-lo. Porque até então ele criou uma dependência emocional da vítima para ele. É só isso.
Todo narcisista odeia a ideia de rejeição. Odeia essa ideia. Por isso que eles antecipam dentro de um quadro tóxico para ele rejeitar primeiro, para ele jogar sujo primeiro, para ninguém ter que deixá-lo ele por aquilo que as pessoas perceberam que eles carregam. Tá entendendo? Do nada o show acaba. Se você percebeu, se você entendeu, do nada não vai ter mais show porque não vai ter plateia. Você não sendo plateia, ele tem que descer do palco. Eles entendem, veja bem, o narcisista entendem que uma vez dele para sempre. Nossa! Uma vez dominado por mim, dominado para sempre. Uma vez controlado por mim, controlado para sempre. Uma vez eu tomando a rédea da situação, sou eu que domino. Ah, vai te catar, vai ver se alguém aqui tá na esquina. Pelo amor de Deus, vai crescer, vai virar gente. Que mente medíocre é essa, pequena é essa, que acha que vai controlar todo mundo o tempo todo e que nunca seria descoberto? Até morrer. Ele quer o controle da situação na mão. Mesmo que em outra relação. Pode observar que com o narcisista é assim. Ele pode estar numa nova relação, mas ele quer o controle da antiga relação nas mãos dele, para ele não perder o poder. Você está entendendo? Aparentemente, né? Ele finge seguir à frente. Ele finge seguir adiante. Mas é com tanta mentira que ele vai estar sempre dando um passo para frente e 4 para trás. Você vê que ele pode estar lá adiante, ele vai voltar para catar a vítima antiga. Vai voltar. Ele sempre vai tentar voltar para a sua vida. E se você colocou um limite para ele não ultrapassar você, ele vai tentar voltar a qualquer momento para ter a sua confiança de volta. Mas uma vez quebrada, quebrada para sempre. Confiança quebrada não tem como ser remendada. Não merece a sua confiança, é tchau, minha filha. É tchau, meu filho, e pronto. Porque eles precisam voltar mesmo para as outras pessoas que eles deixaram. Entendeu? Porque depois de amordaçar a vítima, para ela não se abrir com ninguém, porque geralmente ele faz isso antes do descarte, ele amordaça ela, tirando as pessoas de perto dela para que ela não se abra com ninguém. Então depois ele volta agora para dizer, eu estou aqui para te dar um apoio. Ai, ai. Vim te apoiar. Já amordaçou para não abrir a boca para ninguém, você entendeu agora? Para fazer ela se ver ainda mais sozinha. O papel do narcisista é esse. Fazer com que a vítima se sinta ainda mais sozinha. Sozinha e abandonada. Cada vez que ela se sentir sozinha e abandonada por ele, o narcisista tem que sair por cima. É aí que ele sai por cima, inferiorizando essa vítima, para que ela se sinta um lixo, um nada, um qualquer coisa por aí. É isso. Isso é o que o narcisista sente nele o tempo todo, porém não deixa transparecer que eles são vazios neles, mas esconde isso de todas as vítimas. Para que essas vítimas dê o poder de liderança nas mãos dele. A partir daí ele entende que a vítima deu o poder para ele, então ele vai governar do jeito que ele bem entender. Você está entendendo? Faz com ela o que ele quiser. Faz com ele o que ela quiser. Com a vítima, né? No caso, nós estamos falando aqui. Ele começa a mexer pela mente, ele entra pela mente. O domínio que o narcisista quer da vítima é na mente, dominar a mente dela. Dominou a mente, domina o sentimento. Dominou o sentimento, entra nas outras áreas. Espiritual, emocional, liderança financeira. Sempre assim, o jogo é todo esse, né? Então vai só piorando, você não vai ver nada melhorando não, você vai ver a coisa descendo, piorando. E sempre com muito silêncio, com muita sutileza, para que não seja percebido, para que não seja notado. E quando o narcisista não puder mais, ou não quiser mais, nem é poder, porque poder eles não têm,
eles não quiserem mais estar com essa vítima, certamente ele vai dar as costas e deixar ela no bagaço. Narcisista não deixa uma vítima quando ela pode estar servindo ele com alguma coisa. Ele até fica, ou ele até vai, mas quando ele volta no intuito de ser servido. Ele não está na vida de ninguém para servir. Estou falando de um jogo narcísico. Não soma com ninguém, vai minando e puxando sempre para baixo, apagando a visão e o entendimento dessa pessoa em relação a ele, em relação àquilo que ela até viu nele. Porém, o narcisista vai fazer de tudo para que essa vítima não acredite naquilo que ela está vendo. Então, veja o tamanho da ruindade. Se a vítima precisa de algo dele, nossa, pelo amor de Deus, ele vai massacrar essa vítima na mão. Pelo amor de Deus, precisa de qualquer pessoa, mas não precisa de um narcisista. Ele fala, sabe, com gestos. Ele quer que a vítima precisa dele. Porque isso para ele é poder. É como se estivesse dando poder para ele. Mas vai chegar um momento que a coisa vai ficar tão estreita que esse narcisista vai falar sim para estranhos, para qualquer pessoa, mas nunca vai falar sim para a vítima. Porque o sim é o que vai deixá-la mais confortável. Então, para gente mal, é não. É limite. Para gente mal, é distanciamento. Gente que te desonra, te difama, fala mal de você com outras pessoas, ainda ri para você. Pelo amor de Deus, vai trocar esse casco. Vai trocar esse casco dessa serpente. Troca esse casco, tá? Mesmo se trocar, vai ficar cascudo de novo, porque a gente já está entendendo do que se trata. A gente lida muito com isso no ambiente espiritual. Vou falar para vocês, lida muito com isso. E é o tempo todo. A gente precisa que Deus nos dê graça para que as pessoas consigam sair, sobressair, sem ser afetada. Então, esse jogo do narcisista é para eles serem vistos pelos de fora como uma pessoa maravilhosa, iluminada. Eu não sei onde, porque ali não tem nada de iluminação, tá? Se faz de vítima, como se ele fosse o coitado afetado, como eu já disse no início do vídeo para vocês. De maravilhoso não tem nada, porque está escondido ali dentro, mas Deus revela através do seu Filho Jesus Cristo e a palavra de Deus. Ele nos dá a revelação de quem são as pessoas, do que se trata. E você deve agradecer a Deus por tudo isso. E a vítima está lá. O papel do narcisista é esse, está lá. Apagando pouco a pouco. Ela não se apaga de uma vez, ela vai se apagando pouco a pouco. Com os abusos do narcisista. Vai se apagando. Tá? Qualquer coisa que essa vítima fazia que deixava ela se sentir bem, pode ter certeza, ela não vai fazer mais. Porque ele vai tirar. Vai tirar sutilmente, sem dizer que ele está tirando, mas ele vai tirar. Porque ele precisa te apagar. Te falir em todas as áreas. Porque te falir, deixar uma vítima falida, para o narcisista é um ato heróico. Eu não tenho, você não terá. Eu não posso, você não vai poder. Eu não faço, você não vai fazer. Eu não realizo, você não vai realizar. Você não é melhor do que eu em nada, tá vendo aí? É tipo um jogo mental, gente. Mas na realidade é que ele não tem mesmo. O narcisista, ele não tem mesmo. É vazio mesmo. Você tá entendendo? De lubriar o tempo inteiro. Né? Tipo, opa, consegui enganar facilmente, sem ser percebido. Passei tranquilo, de boa. Tipo isso. Só que agora, né, em pleno século XXI, está sendo mais difícil. Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, nós temos os livros, nós temos a psicanálise, nós temos a neurociência, a gente tem psicólogo, a gente tem uma rede de apoio que está aí para a gente estudar. E narcisista não vai conseguir derrotar você facilmente, não. Porque a derrota de um narcisista é saber que quando ele tentou te derrotar, você cresceu. A derrota maior para o narcisista é essa. Quando ele tentou te minar, você evoluiu. Não tem coisa pior do que isso.
Porque ninguém derruba quem já vive caído. Então não adianta o narcisista falar que o mundo todo é contra ele e a vida dele é uma desgraça. Que as pessoas querem o mal dele. Olha pra você ver que loucura. Alguém vai querer derrubar quem tá caído? Claro que não, gente. Não existe isso, não é. Derruba quem tá em pé, né? Então se ele te ataca pra você cair, é porque é sinal que você tá no lugar certo, você tá de pé. Então se mantenha. Porque além do narcisista ser caído, ele ainda é vazio. Sem nome. Narcisista não tem nome. Com ninguém. Com amigos. Com família. Na sociedade. Na igreja. Não tem, não tem. Você pode observar. Ah, eu tenho um colega, amigos de 20, 30 anos. Isso não quer dizer que é amizade verdadeira. Porque a amizade verdadeira você conhece o dia mal, gente. É no dia mal que você conhece quem te ama. É no pior momento da sua vida que você conhece quem é teu amigo e quem não é. É no pior momento. Não é na fase boa. Pode observar a fase de um narcisista. Nunca vai seguir com o mesmo parâmetro de amizade ou de colega uma vida inteira. Tem que trocar de tempo em tempo porque é insuportável, não dá. Isso não é saudável, gente. Então, se por um acaso você se cruzar com um narcisista, né? Você já está sabendo de quem se trata, do que se trata, como age, qual é o jogo, como chega, quem são as pessoas, quem são as peças que serão usadas, por que chegou, quanto tempo pretende ficar por ali. Você precisa estudar tudo isso. Está tudo a seu alcance. Porque mesmo depois de um descarte, eu estou falando aqui de relacionamento a dois. Vamos supor que o narcisista descartou, já seguiu adiante. Se caso você encontrar com ele por um acaso em algum lugar, você tem que fingir que você nunca conheceu a pessoa. Se você quiser chegar lá na frente bem, sem tremer as pernas. É como se fosse uma pessoa comum, nada além. Não tem que dar nenhuma, nada. Nem bem, nem mal. Oba, encontrei fulano. Não, não tem que nada. Porque não tem nada de bom ali. Até uma conversa que você tiver que parar e falar 3 ou 4 minutos com essa pessoa. Ela chega lá na frente e fala a conversa totalmente errada daquilo que você falou. E depois aquilo vem na cova do teu ouvido. Porque você vai dizer e você vai entender que não foi exatamente o que você conversou que chegou lá na frente. Mas foi uma conversa totalmente distorcida. Você está entendendo como é que tem que tomar cuidado? E quando eles cismam, que eles não estão na fase muito boa, quando eles surtam, eles também topam com você e fingem que nunca te conheceu. Tem a fase da loucura, é do surto dele, ele surta. Narcisista surta. Ai, não tô afim de ver, não quero nada. Finge que nem te conhece, porque não era o momento que ele tinha programado para você encontrar com ele, entendeu? Então, eles fazem isso também, para que a vítima atual veja o quão sério ele é. Principalmente se essa vítima atual estiver do lado do narcisista. E ele cruzar com você ou você cruzar com ele no ambiente. Ela vai olhar e vai dizer, nossa, casei com uma pessoa maravilhosa. Impecável. Ele é tão sério que a mulher olhou para ele e ele virou a cara. A intenção dele é essa. É fazer com que essa pobre coitada dessa segunda vítima o veja diferente. Mas você sabe do que se trata. Então, coitada, né? Ela não sabe da reza metade. Mas também é uma forma de tentar, né? Te humilhar. Também é uma forma de tentar te humilhar ainda mais. Ele não te dirigindo palavra, não falando com você, fingindo que não te conhece, é para que a vítima antiga se sinta humilhada diante dessa situação. Então você não precisa sentir esse sentimento, porque ele não é seu. Então você precisa ficar atenta. Você não perdeu nada. Um pacote de coisa podre, deixando em cada esquina, se deixando em cada lugar, se deixando em cada rua, se deixando em cada cidade, se deixando em cada casa, Deus que me perdoe, e deixando um pedaço dessa podridão na vida de cada pessoa que conhece o narcisista. É um pacote de coisa podre, deixado em cada esquina, não é nada além disso.
É por isso que eles trocam de vítima como troca de roupa. Troca de coisas como troca de roupa. Porque senão eles não são alimentados. Eles precisam que pessoas alimentem a falsa ideia daquilo que eles dizem ser, sendo que eles nunca foram com ninguém. Com ninguém. E só Deus pode mudar essa história. Agora, a cura existe para a vítima, mas para o narcisista não existe cura alguma. Como eu disse para vocês, é necessário tomar cuidado, porque o trabalho dele após o descarte é para fazer a vítima se sentir cada vez mais sozinha e abandonada. Ele sabe o que é ser sozinho e o que é ser abandonado, ser deixado. Ele sabe o que é isso. E se eles trabalhar isso na mente da vítima, ele começa a trabalhar também o medo, fazendo com que essa vítima se sinta apegada àquilo que aparentemente ele tem para oferecer, que é nada. Na verdade, ele veio para sugar. Sugar sua mente, sugar seu emocional, sua vida espiritual, sugar teus sonhos. Se você abrir a sua boca em relação a alguma coisa que você deseja fazer, já era. Vai fazer de tudo para jogar água no seu leite. Então, tá aí essa reflexão no seu coração. Pessoas abusadoras existem em todos os lugares, em vários lugares. A gente tem que aprender a conviver com isso, mas colocando limite, colocando respeito. E se não te cabe, você não tem que se diminuir para caber no mundo de ninguém, porque não foi para isso que Deus te escolheu. Tá bom? Receba meu abraço, muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.